Dinâmica, aula 1. Lei de Newton e suas aplicações. A dinâmica é a parte da mecânica responsável por analisar as causas do movimento e os seus possíveis efeitos. Então, olha você, quando falamos da dinâmica, falamos exatamente de uma das partes da mecânica responsável exclusivamente no estudo da grandeza-força. Quando falamos da força, falamos exatamente de quê? Falamos de uma grandeza física que tem como finalidade básica promover, provocar, certo? Uma mudança no movimento do corpo. Então, em função disso, verifica que o comportamento dos corpos e as ações das forças que o produzem ou alteram seus movimentos. Essa parte na mecânica clássica nasceu das teorias do grande mestre Isaac Newton. Então foi através dos conhecimentos de Isaac Newton que a mecânica clássica praticamente se desenvolveu em toda a sua complexidade. Então vamos observar alguns detalhes. Observamos aqui um determinado corpo. Vamos verificar que nesse corpo foi aplicada a ele uma certa força. No momento que essa força foi aplicada a esse corpo, essa força foi capaz, olha só você, de produzir nesse corpo, de alterar nesse corpo o seu movimento. Então eu posso dizer que esse corpo que estava inicialmente parado e com a aplicação dessa força ele começou a se movimentar, eu vou verificar então que houve o que nós chamamos de uma variação da sua velocidade. Então, se houve uma variação da sua velocidade, consequentemente houve exatamente o que? O surgimento de uma aceleração. Então, nós podemos verificar que quando nós temos uma força que é uma grandeza vetorial, opa, olha só que interessante, se a força é uma grandeza vetorial, nós podemos dizer então que a grandeza vetorial é uma grandeza que possui módulo, direção e sentido. Então eu vou dizer que se essa força foi capaz de alterar a velocidade do corpo, surge assim uma aceleração. Então podemos verificar que a força, certo, deu origem exatamente a quem? A aceleração que foi produzida no corpo. Logo, eu posso dizer que a força resultante que age no corpo, ela vai ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido de quem? Do vetor aceleração. Então isso aí é muito importante para que a gente tenha uma ideia de como essas grandezas vetoriais vão se configurar exatamente durante o movimento do corpo. Quando falamos dos tipos de força, nós podemos dizer que nós temos dois tipos de força existentes, as chamadas forças de contato e as chamadas forças sem contato, ou também conhecida como forças de campo. Quando falamos das forças de contato, falamos daquelas forças que para ela agir no corpo é necessário exatamente o que? Um contato entre os corpos. Então nós vamos observar uma das forças de contato que nós vamos estudar nesse capítulo é a chamada força de atrito. Obviamente a força de atrito é uma força de contato entre as superfícies, logo eu posso dizer que ela surge exatamente devido a esse contato. Dessa forma é classificada assim como a força de contato. A força de tração, olha só, a força de tração é uma força que se manifesta devido às tensões nos cabos, devido às tensões, certo, em determinados suportes, determinados corpos. Então, a força de tração é também o que nós podemos chamar de uma força de contato. A força normal, muito bem, a força normal é uma força, certo, devido ao contato das superfícies. Então, esses tipos de forças são forças que são caracterizadas exatamente devido ao contato. Mas nós temos as forças sem contato ou força de campo. Muito bem. O que eu posso dizer a vocês que é uma força de contato ou uma força de campo? A força de contato, força de campo, é aquela força que se origina devido ao que podemos chamar de um campo, no caso a força-peso. O que é a força-peso? A força-peso é aquela força que surge devido ao campo gravitacional. Nós sabemos o que? Que no caso o nosso planeta Terra, ele cria ao seu redor um campo gravitacional. E esse campo gravitacional atrai todos os outros corpos para o que? Para o seu centro. Então, essa força que se manifesta, ela não necessita exatamente ter um contrato entre os corpos. Devido a esse campo gravitacional, surge então
então o que? Essa nossa força-peso. Inclusive, nós vamos estudar ela nesse capítulo. A força elétrica, muito bem, a força com que uma partícula negativa atrai uma partícula positiva e vice-versa, certo? Ou até mesmo que uma partícula positiva repele outra partícula positiva. Então, essa força ela se origina devido a um campo elétrico. Então, eu posso dizer que essa força elétrica é também conhecida como uma força de campo. A força magnética, olha só, a força com a qual os ímãs se repelem ou se atraem é também uma força que surge devido à origem de um chamado campo magnético. Então, esses são os tipos de força que nós vamos estudar e entender como essas forças agem nos corpos. Mas quando falamos da grandeza-força, podemos observar que toda grandeza física ela possui o que? Uma unidade. E vamos verificar que no sistema internacional a unidade de força é conhecida como sendo Newton. Olha bem, obviamente é homenagem ao grande Isaac Newton. Nós podemos dizer que o Newton, simbolizado pelo N, ele corresponde exatamente a 1 kg metro segundo ao quadrado. Opa, o que significa isso? Significa dizer que quando eu tenho uma força de 1 Newton, eu quero expressar que 1 Newton representa exatamente a força necessária a pegar um corpo de massa 1 kg e produzir desse corpo uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, é importante você verificar que quando eu tenho a força no sistema internacional e essa força está expressa na unidade Newton, é importante que a massa do corpo esteja em quilograma e a aceleração do corpo esteja em que? Metro por segundo ao quadrado. Isso é muito importante, olha só, é muito importante nós visualizarmos exatamente essa ideia de que? Da unidade. Quando falamos de Dina, nós podemos dizer que Dina é a unidade de força no chamado sistema CGS. No CGS, certo? A unidade de força, como nós estamos verificando, é o Dina. E um Dina corresponde a 1 centímetro por segundo ao quadrado. É muito importante. O equivalente ao Dina é 1 Dina, certo? É igual a 1 centímetro por segundo ao quadrado. Quando trabalhamos no CGS e a unidade de força é o Dina, nós vamos observar que a massa deverá estar em grama e a aceleração em centímetro por segundo ao quadrado. Nós verificamos que um Dina equivale a 10 a menos 5 newtons, ou se você quiser o contrário, podemos dizer o quê? Que um Newton equivale a 10 a quinta Dina. Muito bem. Outra grandeza correspondente, outra unidade correspondente à grandeza-força é o chamado kgf. O kgf é correspondente ao sistema MKS técnico, onde eu posso dizer que um kgf corresponde exatamente a 9,8 newtons, ou aproximadamente um kgf corresponde a 10 newtons. Quando nós estamos trabalhando nesse sistema, o chamado MKS técnico, nós vamos dizer que exatamente um kgf, certo? Quando nós trabalhamos com kgf, a massa tem que estar em UTM, unidade técnica de massa, e aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, essas informações, amigo, você que está aí, ó, é muito importante para que você saiba o que? Qual a unidade, qual o sistema que você está trabalhando com a grandeza-força, perfeito? Então, nesse momento aqui agora, nós vamos falar do que vem a ser a força resultante. Olha bem, nós podemos observar que a força resultante, ela é a soma vetorial, não é uma soma qualquer, é a soma vetorial de todas as forças que estão atuando no corpo. Então, nós podemos dizer que se eu tenho um corpo e esse corpo está sofrendo ação de diversas forças, ao somar todas essas forças de maneira vetorial, eu vou então encontrar o que? A nossa força resultante. Então, você pode observar aqui nessa figura o que nós temos. Eu tenho um corpo onde eu não vou levar em conta a sua dimensão, por isso eu vou dizer que esse corpo aqui é um chamado corpo ou um ponto material, a sua dimensão não importa, e esse corpo aqui ele está preso através de dois cabos. Olha que interessante, o cabo 1 e o cabo 2. Então eu vou dizer que esse cabo 1, por ele estar esticado propriamente dito, ele está tracionado, ele está tensionado, eu vou dizer que ele vai manifestar aqui no corpo uma força F1.
A mesma coisa vai acontecer nesse cabo 2. Esse cabo 2 ele está esticado, ele está tracionado, então ele vai simplesmente manifestar uma força aqui, F2. E obviamente essa força F3 aqui, eu vou dizer que essa força F3 aqui é uma força de campo, é uma força devida ao campo gravitacional. Então eu posso verificar, certo, na nossa análise, que esse corpo que você está visualizando é um corpo que ele tem ação de 3 forças. Vamos ver? Eu posso dizer que aqui eu tenho uma força de contato, outra força de contato e aqui a força F3 ou a força de campo. No momento que eu somo F1, F2 e F3, eu posso chegar para o amigo e simplesmente dizer que então, nós podemos dizer que ao somar as forças F1, F2 e F3, eu vou ter a chamada força resultante. Então, é importante você verificar, é importante você ter a noção de que quando nós falamos exatamente, olha só, da força resultante, eu posso dizer que a força resultante, olha só, a força resultante representada dessa forma, ou se você quiser, também podemos representar assim a força resultante, ela é exatamente a soma vetorial de todas as forças que há no corpo. Exatamente por isso eu preciso dessa noção de vetores. Então toda vez que eu quero determinar a chamada força resultante de um corpo, eu vou sim ter que aplicar os conhecimentos, olha só você, de quem? De vetor. Então, para lembrar, se você ainda não está, certo, com muito conhecimento em vetores, eu peço para que você verifique lá em mecânica a nossa aula 6. A aula 6 é a aula referente a vetores. Então, vamos observar mais alguns detalhes interessantes para aplicação. Olha só, eu tenho aqui nessa figura um determinado corpo. E esse corpo ele está sofrendo ação exatamente de 2 forças, a força A e a força B. E eu vejo que essa representação ela possui aí uma escala onde cada lado desse quadrado equivale a 1 newton. E eu quero estabelecer exatamente o que eu chamo da força resultante no corpo. Eu quero estabelecer o módulo dessa força. Poxa, gente, muito interessante. Então, se eu tenho um corpo, então aqui está o nosso corpo, certo? Sofrendo ação dessas forças A e B, eu posso simplesmente utilizar o meu conhecimento de vetor. Eu posso somar, olha só, eu posso somar exatamente essas 2 forças utilizando os 2 métodos correspondente à aplicação de vetores. Eu posso utilizar o método do polígono ou posso utilizar o método de quem? Do paralelogramo. Então vamos observar. Eu vou chegar aqui e vou utilizar o método do paralelogramo. Veja só, como eu tenho aqui o nosso vetor A e o nosso vetor B, eu vou fazer o que? Eu vou traçar aqui, vocês estão vendo, eu tracei aqui, uma paralela, tracei aqui uma paralela, certo? Uma reta tracejada paralela ao vetor B, passando pela extremidade de A. Ao mesmo ponto, eu vou fazer isso, eu vou traçar aqui uma paralela, olha só, uma paralela aqui ao vetor A, passando pela extremidade de B. E dessa forma agora eu vou ligar a origem comum dos vetores exatamente a esse ponto. Dessa forma eu encontro aqui, como vocês podem ver, o nosso vetor R. Então esse vetor R aqui foi um vetor que ele foi encontrado utilizando exatamente a ideia que nós temos de que pessoal? De vetores. Então eu utilizei aqui a nossa ideia de vetores. E através dessa ideia de vetores foi possível exatamente eu achar o nosso vetor R. Poxa, mas aí eu estou vendo que está muito fácil. Por quê? Como o vetor R é um vetor que está na direção horizontal, sentido para a direita, e a minha figura aqui, ela possui uma escala, eu posso dizer que esse vetor R, ele tem, vamos ver, 1, 2, 3. Então eu posso dizer que o módulo do meu vetor R é igual a quanto? É igual a 3 newtons. Então eu assim verifico que olha só, esse corpo P que está sofrendo ação de quem, amigos? Da força A e da força B, certo?
essas duas forças, certo, me dá como resultante uma força de direção horizontal, sentido para a direita, de módulo igual a quanto? A 3 newtons. Outro detalhe importante que o aluno muitas vezes ele não consegue visualizar é, gente, eu tenho duas forças agindo nesse corpo. Então significa dizer que esse corpo ele vai sofrer a influência, a ação dessas duas forças. E obviamente a ação dessas duas forças terá como resultado esse vetor R. Então esse vetor R é o vetor resultante da ação das duas. Então podemos admitir que na verdade, olhe bem, é essa resultante aqui que vai na verdade produzir uma mudança, uma alteração, amigos, no movimento do corpo. E não somente a força A e não somente a força B. O que vai provocar essa alteração no movimento do corpo é exatamente o que? Esta força resultante que nós temos aqui. Perfeito? Então, muito. Considere duas forças, uma de módulo F1 igual a 8 newtons e F2 igual a 9 newtons. Formam entre si um ângulo de 60 graus, sendo o cosseno de 60, 0,5 e o seno de 60, 0,87. O módulo da força resultante em newtons é aproximadamente. Amigos, olhem que interessante. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho na verdade isso. Ó. Eu tenho um corpo. Olha só você, eu tenho um corpo. Onde esse corpinho aqui, que você pode verificar, ele está sofrendo ação exatamente de quem? De duas forças. Vamos observar. Aqui eu tenho a nossa força inicial, que é a nossa força F1. Ok? E aqui eu tenho a nossa força, que é a nossa força, que eu vou considerar na nossa força F2. Muito bem. E eu sei que essas forças aqui estão formando ângulo de 60 graus. Então, como determinar, certo, o módulo da força F1 e F2? Então você vai observar que se eu tenho aqui a nossa força F1, tá? E eu tenho aqui a nossa força, que eu vou chamar da nossa força F2, eu posso aqui muito bem, olha só, somar esses dois vetores, utilizando também o método paralelogramo. Como? Eu vou pegar aqui agora e vou fazer isso, ó. Vou traçar uma paralela F2 passando por F1 e uma paralela de F1 passando por F2. Muito bem, olha de novo o conhecimento de vetores. E dessa forma, meu grande amigo, eu vou chegar para vocês e vou verificar que eu agora passo a ter aqui, ó, esse vetor. Olha só você, opa, esse vetor, onde esse vetor vai ser o meu vetor R, ou também eu posso dizer que aqui vai ser o meu vetor o que? FR. Tranquilo? E dessa forma eu vou dizer que o meu vetor FR agora, ele pode ser calculado o seu módulo através da nossa lei dos cossenos lá de vetores. Então, se eu utilizar a nossa lei dos cossenos, eu vou perceber que eu posso utilizar essa equação, onde eu digo que a força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 F2 cosseno de 60. Substituindo os valores, então eu encontro exatamente aqui, ó, o que eu posso dizer da força resultante que age no corpo. Então eu vou verificar que o módulo da força resultante que está agindo nesse corpo é uma força resultante de 14,7 newtons. Então, olha para você aí, ó, perceber como o conhecimento de vetores é importante, pois verificando que fosse uma grandeza vetorial, para eu encontrar a nossa força resultante, eu preciso muito que de todo esse conhecimento, toda essa noção de vetor. Então, nós vamos agora falar de alguns tipos de força. Vamos falar da força-peso. O que é a força-peso? A força-peso, como você pode verificar, eu posso dizer para vocês que a força-peso, gente, olha só, ela é uma força que ela surge devido ao campo gravitacional. Então, no caso, a força-peso é uma força gerada pela Terra que atrai todos os corpos próximos à sua superfície. Eu vou dizer que a força-peso, como é uma força gerada pelo campo gravitacional, ela tem uma direção
direção vertical e sentido para o centro do planeta ou até mesmo, como se fala, para o centro da Terra. Muitas vezes se te fala sentido para baixo, não tem problema, certo? Mas o certo é a gente usar o que? O sentido para o centro do planeta. Eu posso dizer, certo, que nesse caso aqui eu tenho uma superfície, olha bem, horizontal, o corpo na superfície horizontal, e eu tenho uma força-peso, direção vertical, sentido para o centro do planeta ou para baixo, não tem problema. Observe que em qualquer situação que o corpo se encontre, em qualquer superfície, em qualquer condição, a força-peso ela vai ter sempre essa direção e esse sentido. Mas como calcular o módulo da força-peso? Nós podemos calcular o módulo da força-peso como sendo o produto de quem? Da massa vezes a gravidade. Verificando que a força-peso, olha bem, ela tem, está vendo aqui, duas grandezas vetoriais, a mesma direção e o mesmo sentido do campo gravitacional. E podemos verificar, claro que, a depender da condição, a depender da situação na qual você está visualizando o campo gravitacional que seu corpo se encontra, nós podemos dizer que se você estiver trabalhando no campo gravitacional da Terra, o valor do campo gravitacional vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Isso quando nós consideramos exatamente corpos na superfície, né? Próximos à superfície. Então 10 metros por segundo ao quadrado é o campo gravitacional na superfície da Terra. Então eu posso dizer que essa força-peso para corpos que estejam próximos à superfície da Terra, essa força não vai mudar, porque a força será sempre o produto da massa vezes a gravidade. É evidente também que esse valor aqui é um valor aproximado, certo? Muitas vezes nós trabalhamos com 9,87, 9,86, mas para efeito de cálculo, 10 metros por segundo ao quadrado está de bom tamanho. Perfeito? Então, lembrando que, olha bem, o campo gravitacional, uma força-peso, é o produto da massa vezes a gravidade, onde esse valor de gravidade, esse valor de aceleração gravitacional, de campo gravitacional, ele é aproximadamente 10 para pontos próximos à superfície ou na superfície do nosso planeta Terra. Tranquilo? Vamos então falar agora da força normal. Sim, é ela, a força normal. O que é a força normal? A força normal é uma força gerada pela compressão de um apoio por um corpo apoiado sobre ele. Ou seja, de outras palavras, eu só tenho, veja bem, grave isso você, eu só tenho força normal se o corpo estiver apoiado em superfície. Então, se eu tenho um corpo suspenso por um fio, eu não vou ter força-peso porque ele não vai estar apoiado em nada. Então, é evidente você verificar que, por favor, observe, eu só tenho força-peso se o corpo estiver apoiado em superfície, ok? Então você veja aqui nessa primeira figura aqui, olha só, eu tenho um corpo onde esse corpo aqui ele está apoiado nessa superfície. Se esse corpo está apoiado nessa superfície, você pode dizer o quê? Que eu tenho aqui essa força de compressão da superfície no corpo. Então, a força normal é uma força de reação, certo? Da superfície no corpo. Então, eu costumo, inclusive, meu amigo, dizer a você que aqui ocorre uma coisa interessante. Olha o que ocorre aqui. Esse corpo, ele simplesmente comprime essa superfície aqui para baixo. Quando ele comprime essa superfície para baixo, o que acontece? A superfície comprime o corpo com essa força para cima. Então, essa força Fn é a força que a superfície está fazendo agir no corpo. A mesma coisa aqui, olha só, é interessante você verificar como eu coloco aí no texto anormal, certo? Ela é uma força de reação. E aí eu coloco assim, ó, que a sua direção é perpendicular sempre à superfície de apoio. Então você vai ver que quando eu tenho uma superfície inclinada, eu vou verificar que esse corpo ele está comprimindo a superfície aqui, ó. Então, nesse momento, a superfície reage com essa força normal. Então, verifique que sempre a força normal é uma força perpendicular à superfície de apoio. Observe que nesse caso aqui o corpo não está apoiado em nada. Se não está apoiado em nada, então eu posso, juntamente com você, dizer que essa força normal que vai agir no corpo ela é igual a quanto? Ela é igual a zero. Eu não tenho força normal. Então, lembre você, a força normal
ela será sempre, sempre, uma força que vai existir devido ao contato de quem? Do corpo com a superfície. Já já eu vou ensinar a vocês como determinar de forma bem fácil, certo? O módulo da força normal que age nos corpos, perfeito? Vamos então agora falar da força de tração ou força de tensão. A força de tração ou força de tensão é uma força que existe, certo, nos corpos devido ao contato, e ela é presente exatamente em fios e cabos. Observe que coisa interessante aqui, gente. Eu coloquei uma figura aqui só para você ter uma ideia. Isso aqui é uma ponte estaiada, tá? Estaiada porque ela é presa através desses cabos aqui. Observem que esses cabos aqui, eles estão tensionados, eles estão esticados, sustentando aqui, esse tabuleiro da nossa ponte. Perfeito? Esse vão aqui da ponte. Então eu posso dizer que nesse exato momento, esses cabos aqui, por estarem tracionados, ele vai simplesmente, certo? Estar aplicando uma força em cada um desses pontos. Então, toda vez que você tem um cabo esticado, tracionado, tensionado, esse cabo ele vai gerar uma chamada força conhecida como força de tração. Então você vai observar que nessa primeira figura aqui, o que é que eu vejo, o que é que eu entendo nessa primeira figura? Eu entendo nessa primeira figura exatamente isso, que eu tenho um cabo puxando o corpo. Então se eu tenho um cabo puxando o corpo, então esse cabo vai gerar essa força conhecida como força de quê? De tração. A mesma coisa aqui, eu tenho esse cabo segurando esse corpo para ele não cair. Então eu vou dizer que esse cabo aqui está oferecendo, está simplesmente fazendo surgir no corpo uma força. Que força é? A nossa força de tração. Então é muito importante, certo? Você visualizar, você entender, você ter essa noção de que toda vez que eu tenho um cabo, um fio e ele se encontra esticado, tracionado, tensionado, eu vou ter sim uma força conhecida como força de tração. Vamos ver então agora a nossa força elástica. Muito bem, a força elástica, gente, é uma força que surge devido à propriedade de todos os corpos. Na verdade, todos os corpos ele tem uma certa elasticidade. Observe, a sua pele tem uma elasticidade. Observe que o tecido da sua roupa tem uma certa elasticidade. Observe que os cabos têm elasticidade e assim por diante. Então você vai verificar que todo corpo que possui elasticidade, ele está sujeito exatamente a uma força elástica. Eu vou aqui, para ficar mais claro o entendimento, eu vou representar um corpo aqui muito elástico que você conhece, que é uma mola. Observe que nessa figura eu tenho aqui, olha só, uma mola. E eu vou verificar com vocês que essa mola ela se encontra inicialmente nessa posição, uma posição normal. Ela não está nem esticada nem comprimida, ela está na sua posição normal. Quando eu estico essa mola, quando eu saio dessa posição zero e venho até essa posição aqui, eu estiquei a mola, olha que legal. Eu vou dizer que a tendência dessa mola, meu amigo, qual é? É ficar nessa nova posição? Não. A tendência dessa mola é retornar, tender a retornar para a sua posição inicial. Porque no momento que eu deformei essa mola, a sua elasticidade faz com que ela tenda a voltar para essa posição. E aí eu vou dizer que essa força, olha que coisa bonita, essa força que vai alterar esse movimento do corpo é a chamada o que? Força elástica. Então, o que foi que eu fiz? Então, eu peguei com a minha mãozinha, puxei essa mola. Quando eu puxo essa mola aqui, no caso aqui eu representei como sendo o corpo aqui deformou a mola, mas a tendência da mola é o que? Retornar. Então, é essa força, certo? Também conhecida como força restauradora, que vai fazer com que a mola tenda a retornar para essa posição. E essa força, ela é conhecida como força elástica. Olha que legal. E aí, rapaz, você percebe que quanto maior for a deformação que você dá nessa mola, maior vai ser a força elástica. Sim, muito bem. Então eu vou verificar que a força elástica ela é diretamente proporcional à deformação. Se a deformação for grande, a força elástica é grande. Se a deformação for pequena, a força elástica é pequena. E vou verificar também que essa força vai depender dessa característica da mola. Vai depender do que nós chamamos da constância elástica da mola. Também conhecida, certo, em algumas situações como modo de elasticidade do material. Então você vai observar
que essa constante elástica da mola, certo, é uma característica do material. Cada material, obviamente, ele se deforma, certo, de maneiras diferentes. Então eu vou entender que toda vez que eu quero calcular a força elástica que age em um corpo, eu posso dizer que a força elástica ela vai ser o produto da constante elástica da mola vezes a deformação a qual essa mola está sofrendo. Verifique você, se eu não tenho deformação, eu não tenho que força elástica. Importante também entender que a constante elástica da mola ela tem uma unidade. No sistema internacional, você pode verificar que no sistema internacional a unidade da constante elástica vai ser Newton por metro. Então, se eu tenho, certo, uma constante elástica onde a sua unidade é o Newton por metro, eu tenho que observar que dessa forma a força elástica ela vai ter como unidade muito bem quem? O Newton, gostei. E ela vai ter como unidade para deformação o que? O metro. Então é importante você entender, é importante você perceber o que se eu tenho a força elástica, certo? E que eu quero a constante elástica, a força elástica tem que estar em Newton e a deformação em metro. Então, ó, é importante que nós tenhamos exatamente esse conhecimento de quem da unidade. Então, amigos, olha bem, nessa aula de hoje nós falamos do que? Nós falamos do que é a força, certo? E como calcular a força resultante e dos tipos de força. Na nossa próxima aula, aula 2 de dinâmica, nós vamos falar exatamente das leis de Newton, as leis da dinâmica, certo? Com a qual Newton simplesmente regeu a chamada mecânica clássica. Então, até a nossa próxima aula 2. Continue nos acompanhando, hein? Então, visite sempre o nosso site, visite sempre a nossa página no YouTube, Banca Virtual.